Vou fazer uma perguntinha, que essa pergunta roda todo o Brasil. Tem sentinela da manhã aqui? Aqui tem jovem? Aqui tem fogo! Amém. Vamos dar uma salva de palmas para os sentinelas da manhã, que estão nos acompanhando em casa, em todo o Brasil. Que Deus abençoe a cada sentinela que está espalhado nessa nação e no mundo. Vamos nos assentar. Eu convido você a pegar comigo a sua Bíblia. Pegue comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 21, versículo 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 21, versículo 11. É o trecho bíblico que vamos usar nessa pregação. E esse trecho foi usado pelo Papa João Paulo II, quando ele falou sobre aquilo que eu vou falar para vocês aqui hoje. Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: oráculo contra Edom. Gritam-me de Seir: sentinela, em que pé está a noite? Sentinela, em que pé está a noite? E a sentinela responde: amanhã chega, mas ainda é noite. Se quereis sabê-lo, voltai-o a interrogar. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a maravilhosa e majestosa palavra de Deus. O tema da nossa pregação é por uma nova geração de sentinelas da manhã. Cadê o hashtag de novo? Nós estamos a campanha que hoje estamos lançando para o Brasil todo, que é a mobilização por uma nova geração. Então vamos lá. Por uma nova geração. Maravilha, por uma nova geração. Nova geração de carismáticos, já falei para vocês. E agora eu quero falar para vocês sobre essa nova geração de sentinelas da manhã. Meus amigos, é muito importante nós falarmos sobre isso no programa de hoje, no dia de hoje. Porque hoje, nós olharmos para a juventude da renovação carismática do Brasil, é muito claro que ser jovem carismático no Brasil hoje é ser sinônimo de ser sentinela da manhã. É um sinônimo de ser sentinela da manhã. É interessante que a missão ser sentinelas da manhã, que foi confiada pelos últimos papas aos jovens do mundo inteiro, começando por João Paulo II, depois Bento XVI, agora o Papa Francisco, reforçando isso. Embora essa missão foi confiada aos jovens do mundo inteiro, está nos documentos da igreja, está nas falas das jornadas mundiais da juventude. Embora foi confiada aos jovens do mundo todo, o Ministério Jovem da Renovação Carismática do Brasil foi quem mais nos últimos tempos tem assumido para si essa missão. Tem abraçado e se debruçado sobre o que significa ser, no coração da igreja no mundo, um sentinela da manhã. E é muito importante nós falarmos sobre isso hoje, sabe por quê? Porque no ano que vem vamos celebrar 50 anos de renovação carismática, mas também no ano que vem, em 2017, nós vamos celebrar 10 anos que o Senhor deu essa moção, Sentinelas da Manhã, para os jovens trabalharem aqui no Brasil. Desde 2007, a juventude da renovação carismática tem buscado aprofundar-se, mergulhar, entender e viver o significado de ser um jovem sentinela da manhã. Embora eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que significa isso, ser sentinela da manhã, e você que nos acompanha em casa também, mas é importante nós sabermos desde já, que esses 10 anos, ser sentinela da manhã se tornou um programa de vida para os jovens carismáticos. Desse programa de vida surgiu missões, congressos, materiais formativos, todo um projeto de formação para a juventude chamado Sentinelas da Manhã. Tive a graça de escrever 3 livros sobre esse assunto, numa formação integral. Esses livros foram traduzidos para o espanhol, nós compartilhamos com a América Latina, nós estamos compartilhando com a Europa. Esse ano vai ser o 3º ano que eu vou ter a graça de estar junto com a juventude da renovação carismática da Espanha, com a equipe nacional de jovens da Espanha, compartilhando mais uma vez essa moção, e lá eles trabalham isso.
no segundo semestre estarei, com a graça de Deus, nos Estados Unidos, na Flórida, partilhando também com jovens dos Estados Unidos o que é ser o Sentinela da Manhã. E aqui, meus irmãos, na América Latina, no México, Paraguai, Argentina, Colômbia, tantos e tantos países da América Latina estão trabalhando também essa temática como algo oficial dos jovens da renovação carismática. E graças a Deus, essa moção, ela veio na especificidade do jovem, porque embora somos todos carismáticos, temos uma missão própria, que é ser na igreja, rosto e memória de Pentecostes, a igreja confiou para os jovens do mundo a missão de serem sentinelas da manhã. Então, sem tirar a essência do que é ser um jovem carismático, sem tirar a essência da nossa espiritualidade, essa moção, ser sentinela da manhã, tornou-se para nós deu uma coesão, uma unidade nacional entre os jovens da renovação carismática do Brasil e uma unidade de linguagem. Eu já tive a graça de viajar esse Brasil todo, todos os estados desse país, e eu percebo com clareza, desde o Rio Grande do Sul, até lá no extremo norte, no Amapá, no Acre, Amazonas, eu vejo jovens dizendo, eu sou sentinela da manhã, eu quero ser sentinelas da manhã, eu faço parte dessa juventude sentinela, deu unidade para a juventude carismática. Só que veja bem, eu estou aqui hoje para dizer para vocês, que nós não podemos deixar que essa temática se torne um modismo, um slogan, uma moda. Não, porque se nós formos nos debruçar no pensamento de João Paulo II, quando ele chamou os jovens sentinelas da manhã, havia ali um programa de vida pautado nos valores do Evangelho. Um projeto de missão, um projeto de sentido, um projeto de vida. Para João Paulo II, ser sentinela da manhã consistia num programa de vida para anunciar a luz de Cristo para o mundo, ser vigias da humanidade, ser realmente anunciadores do Cristo ressuscitado. Então, eu não poderia deixar de falar aqui, fazer uma homenagem. Eu gostaria que nós fizéssemos festa para essa pessoa, porque aquele que foi responsável para nos presentear com esse nome, foi um homem que nós muito amamos, um homem apaixonado pelos jovens, um homem que reuniu 2 milhões de jovens no ano 2000 em Roma, mais de 4 milhões de jovens nas Filipinas, na década de 90, gente, estou dizendo aqui, presta atenção, mais de 4 milhões, não tem astro da música pop que faz isso, não tem nenhum grande artista famoso que faz isso. Ele, esse homem, vestido de branco, sucessor do apóstolo Pedro, um idoso, ele dizia, no final da sua vida, no começo, eu procurei vocês, mas agora são vocês que vêm atrás de mim. Um homem que teve a coragem de apresentar para os jovens a alta medida da vida cristã, que é a santidade. Um homem que não teve medo de ir contra uma liberdade, que na verdade era uma libertinagem vivida pelos jovens. Um homem que não teve medo de denunciar o aborto, de denunciar tudo aquilo que vai contra a pessoa humana. Um homem que não teve medo de apresentar um caminho de santidade para os jovens. E esse homem nos deu um legado. Ele nos chamou de sentinelas da manhã. Eu gostaria que vocês agora celebrassem a memória de São João Paulo II. Viva João Paulo II, meus irmãos! Viva o Papa da Família, o Papa dos Jovens, o idealizador das Jornadas Mundiais da Juventude. Viva o grande João Paulo II! E nesse ano nós vamos estar lá na Polônia, na sua terra, em Cracóvia, para celebrar, juntamente com ele, na Comunhão dos Santos, mais uma jornada mundial da juventude. E João Paulo II, ele deu inúmeros nomes para os jovens. Ele chamou os jovens de arautos do Evangelho. Ele chamou os jovens de testemunhas de Cristo ressuscitado. Ele chamou os jovens de esperança viva da igreja do Papa. Ele deu muito nome para os jovens. Nesses encontros com milhões de jovens,
ele foi dando nome. E cada um desses nomes representava uma missão. Representava aquilo que a igreja via no jovem e esperava no jovem. Mas meus irmãos, pasmem. Segura na cadeira aí para não cair para trás. A missão, o nome mais provocador, mais inquietante, mais instigante que João Paulo II confiou aos jovens, foi que ele chamou os jovens de sentinelas da manhã. Sentinelas da manhã. Eu trouxe para vocês aqui um texto. Você que está em casa, está anotando também aqui, se quiser anotar. No dia 19 de agosto do ano 2000. Portanto, ali, as portas da virada do milênio. Abrindo um novo milênio. As portas, no limiar. Ele então, em Tor Vergata, com o jubileu dos jovens, ele disse assim, naquela vigília, naquele sábado. Ele disse para os jovens assim: queridos amigos, eu vejo em vós as sentinelas da manhã. Olha só o que ele dizia: eu vejo em vós as sentinelas da manhã, nesta alvorada do terceiro milênio. Está começando uma aurora de um novo milênio, e eu estou vendo em cada um de vocês as sentinelas da manhã desse novo milênio. Como não bastasse, ele escreveu depois uma encíclica, chama Novo Milênio in Eunte. Essa encíclica, se traduzindo em português, significa no início do novo milênio. O que o Papa esperava da igreja do novo milênio, depois de celebrar o jubileu? Ele falou muitas coisas, mas teve um trecho que ele falou especialmente para os jovens. E ele falou assim para os jovens, nesse documento, um documento oficial do Papa. Ele disse assim: por isso, nesse jubileu, me encontrando com os jovens, ele disse, vibrando com o seu entusiasmo, eu não hesitei em pedir-lhes uma opção radical de fé e de vida, e apontei para eles uma missão estupenda. Olha só, meus irmãos, João Paulo II apontou para nós uma missão estupenda: se fazerem as sentinelas da manhã nesta aurora do novo milênio. Mais uma vez, a mesma coisa, uma missão: se fazer, tornar-se as sentinelas da manhã. O sentinela da manhã não nasce pronto. O sentinela da manhã não se informa com uma pregação, com um encontro de final de semana. Para João Paulo II, era necessário nós nos tornarmos as sentinelas, ou seja, assumir o nosso posto, assumir o nosso papel, assumir o legado que foi confiado a nós e nos tornarmos essas sentinelas no início do novo milênio. E é interessante que ele sempre citava o novo milênio, porque João Paulo II ele tinha uma esperança muito grande. É como que o pontificado dele fosse uma preparação para a igreja atravessar o novo milênio. E ele colocou muita esperança nos jovens, para que esses jovens, ao entrarem no novo milênio, eles entrassem no novo milênio difundindo o evangelho, difundindo a esperança. E foi sobretudo na jornada mundial da juventude em Toronto, no Canadá, em 2002, que ele mais falou para nós sobre o que é ser um sentinela da manhã. Então, vamos lá. Para você que está aqui, de repente, me ouvindo pela primeira vez, ou ouvindo um ensinamento que quer ser um jovem sentinela, eu quero explicar para você. Fernando, eu fico ouvindo o pessoal cantar, sentinela da... O que é isso aí? Tem sentinela da manhã, ergue a mãozinha, assim, o que é esse gestozinho aqui? Alguém sabe o que é esse gestozinho aqui? Esse gestozinho aqui, vai lá, todo mundo assim comigo, vai lá. Isso, quem está em casa também faz aí, isso. Esse gestozinho aqui, ó, é para fazer assim, ó. Olha aqui, ó. Fazer assim, ó. Para você olhar. Para você mirar longe. Para você olhar. Porque o sentinela, na verdade, um conceito de sentinela, o que é? É um soldado. O sentinela é um soldado. Mas não é um soldado como os outros. É um soldado diferente. Segundo o dicionário, eu peguei uma definição do dicionário Aurélio, diz assim, ó, o sentinela é um soldado armado, que se coloca próximo de um posto para guardar
e para prevenir da aproximação do inimigo. Ou seja, o sentinela é aquele guarda, aquele vigia. Em outras palavras, é o vigilante. É o vigilante, ou seja, é aquele que tem um posto. Normalmente, esses vigias ficam numa guarita, num posto mais elevado, né? Onde ele tem uma capacidade de visão com maior alcance. Normalmente ele tem à disposição dele o quê? Uma sirene, porque se vir a ameaça, se vir o inimigo, se vier aquele que quer roubar, quer destruir, o que o sentinela faz? Ele toca a sirene, toca a trombeta e convoca os seus amigos. E convoca os seus para fazer uma frente de proteção. Portanto, vamos lá. Primeiramente, o sentinela tem um posto. O sentinela é aquele que tem a função de vigiar, de preservar. E ele tem uma visão mais ampla, para enxergar mais longe. Queridos jovens que me acompanham e que estão aqui hoje. O soldado sentinela tem um posto, portanto, eu e você também temos um posto na igreja. Um lugar na igreja. E cabe a nós, nesse lugar que nós estamos na igreja, nós precisamos assumir esse posto para antecipar o futuro. Para conquistar o futuro. Para antecipar o futuro no presente, para conquistá-lo já agora. Nós temos a missão também de guardar. Lembra que eu falei para vocês que nós recebemos um legado em nossas mãos? Vamos fazer de novo aqui a dinâmica? Vai lá. 1, 2, 3, vai lá. Esse legado é o legado de mais de 2000 anos de cristianismo. É um legado valioso, sim ou não? As universidades foram fundadas pela igreja. Os hospitais foram iniciados pela igreja. A noção que nós temos de caridade do mundo foi nos dada pela igreja. A noção de família, meus irmãos, constituído por pai, pela mãe e pelos filhos, foi elevada ainda mais pela igreja. A proteção à vida, contra o aborto, a igreja. Meus queridos, a igreja, que foi a verdade, a construtora da civilização ocidental, nós não poderíamos pensar o Ocidente sem a atuação da igreja. Mas veja bem, o que tem acontecido no nosso tempo? Eles querem cuspir nessa história. E dizendo assim, nós precisamos romper com uma tradição judaica cristã, porque passou essa era agora é uma outra era, um outro momento, é um outro momento na história. Então eles querem pregar um ateísmo, querem pregar um mundo sem Deus, querem, meus irmãos, tirar a todo custo imagens de ambientes públicos, crucifixos, bíblias. Estão pregando um relativismo, onde cada um tem a sua verdade, onde não tem uma verdade única, mas cada um é dono da sua própria verdade. Onde, meus irmãos, vai se pregando cada vez mais, né, um mundo onde se vive uma liberdade, onde não tem um ponto de referência. O que tem acontecido? Um ataque à igreja, um ataque aos valores cristãos, uma perseguição. Você pode falar mal de todo mundo, mas aí você tem que respeitar. Se a igreja fala alguma coisa, aí é retrógrada, aí é atrasada, é obscurantista, é voltada para o passado. Meus irmãos, nós temos visto isso, uma derrocada dos valores cristãos. Então o sentinela da manhã é aquele que tem que fazer o quê? Tem que assumir o posto dele e guardar. Falou, não, isso aqui é um patrimônio que foi regado pelo sangue dos mártires. Não, eu não vou deixar que toque na família, não. A família é constituída pelo pai, mãe, seus filhos, não. Essa é a família querida por Deus, desejada no coração de Deus. Eu não vou deixar, não, que fiquem pregando o marxismo, o ateísmo nas nossas universidades, não. É preciso que a pessoa transcenda, porque existe algo fora de nós mesmos que nos realiza como pessoas, não. Meus irmãos, nós precisamos então retomar, proteger os valores cristãos. Então o sentinela é esse que tem que guardar os tesouros do evangelho, as riquezas da fé, zelar pela dignidade de cada vida humana e denunciar tudo aquilo que vai contra a dignidade humana. Guardar e preservar o patrimônio cultural, religioso da humanidade. E nós temos que tocar a trombeta contra toda a cultura de morte que quer se instalar no nosso tempo. O relativismo, o materialismo, a injustiça social,
a busca do prazer pelo prazer, tudo que vai contra aquilo que é belo, bom e verdadeiro. A maior missão do sentinela é vigiar. Então fala para o teu irmão que está do teu lado aí, você está vigiando, meu irmão? Está vigiando ou não? Você está acordado? Meus queridos, imaginem só, se o sentinela dorme, o que acontece? O que acontece se o sentinela dorme? O que vai acontecer? Se o sentinela dorme, o inimigo avança. Se o sentinela dorme, o inimigo avança, ele pula o muro, abre os portões, chama a rapaziada dele, fala, vamos entrar, vamos saquear, vamos levar tudo. Meus irmãos, se o sentinela da manhã dorme, o estrago é muito grande, a destruição é muito grande, e infelizmente muitos jovens não acordaram para aquilo que João Paulo II dizia, e estão dormindo no sono do pecado, estão dormindo no sono do prazer, estão dormindo no sono, meus irmãos, de uma vida completamente de ilusão, com as coisas do mundo, com as atrações do mundo. O sentinela tem dormido, e enquanto o sentinela tem dormido, o inimigo tem avançado. E eu vim aqui para gritar em alto e bom som, que os sentinelas da manhã do Brasil precisam acordar. E se tem sentinela da manhã aqui, fica em pé agora, levanta a tua mão e diga, eu sou um sentinela da manhã. Aqui tem um sentinela da manhã. Aqui tem um sentinela da manhã. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Meus irmãos, pode se sentar. Amém. Louvado seja Deus. Que bom que vocês responderam prontamente. Queridos jovens, nós precisamos realmente assumir o nosso posto. Assumir o nosso posto de sentinelas e proteger esse patrimônio da igreja. Esse patrimônio da humanidade. Proteger. Tudo aquilo que é bom, belo, verdadeiro, que serve à dignidade humana, temos que proteger. Sentinela não pode dormir, precisa acordar. No entanto, isso seria algo negativo. A gente ficar pensando que o sentinela da manhã é apenas aquele que está guardando e protegendo algo só na defensiva. Não. Eu tive a graça de, como eu falei para vocês, escrever 3 livros, e um deles, sobretudo, o primeiro, Sentinelas da Manhã, Um Tempo Novo para a Juventude. Tive a graça de descrever profundamente isso e colocar as citações para as pessoas que quiserem ler, buscar. Mas não coloquei nem 10% daquilo que tive a graça de ler e aprofundar nas pregações e nas homilias do Santo Padre o Papa João Paulo II sobre o tema. E eu extraí 5 características de um jovem sentinela da manhã, somente das pregações do Papa João Paulo II do ano 2000 ao ano de 2002. Eu gostaria muito de trabalhar com vocês aqui, mas eu não vou ter tempo de discorrer essas 5. Mas prometo que logo no site do Ministério Jovem, nós vamos postar um artigo, e nós vamos gravar uma outra pregação para colocar nas redes sociais, na internet. Mas eu quero reforçar aqui com vocês, de todos, o mais importante. E depois nós vamos ter uma outra pregação à tarde, que vai reforçar um outro ponto também, muito importante. Ser sentinela da manhã não é apenas uma vocação negativa, de falar, não, na defensiva, de denunciar, só de falar o que está acontecendo que é ruim, não. Ser sentinela da manhã é principalmente uma vocação de anúncio, uma vocação de ressurreição, uma vocação de esperança. Segundo João Paulo II, só para dar um gostinho para vocês depois se interessar pelo assunto, eu poderia resumir em 5 características de sentinelas da manhã. Primeiro, sentinela da manhã, ele é o vigia da humanidade. Segundo, sentinela da manhã, ele é o anunciador da luz. Terceiro, o sentinela da manhã é adorador de Jesus na Eucaristia. O sentinela da manhã é um construtor da civilização do amor. Vamos falar hoje à tarde sobre isso. O sentinela da manhã é um incendiador de corações. Mas eu falei um pouquinho sobre o primeiro ponto, vigias da humanidade, você já sabe que é o primeiro ponto, somos vigias. Mas eu quero focar no segundo ponto, e esse é o mais importante. É o mais importante, inclusive, que ilumina todos os outros. O sentinela da manhã é um anunciador. Um anunciador. Um anunciador daquilo que é bom. Um anunciador da esperança. Por isso, como
nós vamos vencer o mal. Não é apenas denunciando o mal, é vivendo bem, é praticando bem, é semeando bem. Como nós vamos vencer a noite? É anunciando a luz, é levando a luz, é comunicando a luz. Como nós vamos combater as trevas? Sendo luz no mundo, luz no mundo. Portanto, queridos, por isso que João Paulo II não chamou a gente de sentinelas, ele chamou a gente de sentinelas da... Peraí, como é que é? Sentinelas da... Porque tem aqueles que trabalham à tarde, tem aqueles que trabalham à noite só, e volta para casa ainda durante a noite. Mas João Paulo II nos chamou de sentinelas da manhã. Ou seja, a nossa vocação está ligada à manhã, ao sol, ao alvorecer de um novo tempo, ao alvorecer de uma nova humanidade. Está ligada a uma vocação de esperança, de ressurreição. Portanto, eu quero trazer para vocês aqui um dos trechos mais importantes de João Paulo II, quando ele nos chamou de sentinelas da manhã. Ele disse assim, isso foi dia 25 de julho de 2001, numa mensagem preparatória para a Jornada Mundial da Juventude em 2002. Ele disse assim: quando a luz vai diminuindo, ou desaparece totalmente, você deixa de poder distinguir a realidade que te circunda. No coração da noite, você pode sentir medo e insegurança, aguardando com impaciência a chegada da luz. Quem tem medo de escuro que levanta a mão? Quem tem medo de escuro? Seja sincero, levanta a mão aí. Muito bem. Se pagar a luz aqui, né? Todo mundo fica preocupado, não é verdade? Você está num lugar que você não conhece e apaga a luz, você fica preocupado. Ou seja, no coração da noite, você pode sentir medo e insegurança, aguardando a chegada da luz. Meus irmãos, ainda tem crianças passando fome nesse mundo, sim ou não? Tem injustiça social na nossa sociedade, sim ou não? Sim. Tem corrupção na nossa sociedade, sim ou não? Sim. Tem pessoas, meus irmãos, sendo exploradas no campo do trabalho, as pessoas não olhando para a sua dignidade, sim ou não? Sim. Meus irmãos, existe um mal instalado no mundo, sim ou não? Sim. Tem famílias sendo destruídas, jovens nas drogas, prostituição. Então eu seria muito inocente se eu não falar para você assim, que está tudo uma beleza. Não, a coisa está difícil. Está difícil. O problema está aí. Talvez você na sua própria casa o problema esteja. Talvez um pai alcoólatra, um irmão no mundo das drogas, talvez alguém da tua família longe de Deus, talvez a separação na tua casa, talvez o problema no teu trabalho, talvez você enfrenta o mal no dia a dia. É ou não é? Você não precisa nem ir longe, não precisa nem ligar a televisão para ver isso. Meus queridos, só que veja bem, o nosso olhar para a sociedade não é um olhar de desgraça. Veja bem, anunciador da desgraça nós já temos muito. Basta você ler os jornais, basta você ligar uma televisão, basta você ver o que é falado por aí nas esquinas, nas conversas. Nós já temos muitos profetas da desgraça, da destruição. Mas o nosso olhar para o mundo não é um olhar apenas para constatar a realidade. Não, o nosso olhar para o mundo é um olhar de homens novos, de mulheres novas. Nós olhamos para o mundo, nós enxergamos todos esses problemas, mas nós falamos assim: eu sei quem pode transformar essa situação, eu sei quem pode mudar essa história, eu sei quem pode mudar a tua vida, eu sei quem pode mudar a tua casa, eu sei quem pode mudar a tua família, eu sei quem pode transformar esse país, eu sei quem pode arrancar a corrupção do coração do ser humano, eu sei quem pode transformar as famílias, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré, meus irmãos. Jesus de Nazaré, Ele é a estrela radiosa da manhã. Nós não vamos ficar repetindo coisa ruim, não. Nós vamos falar assim: está ruim, meu irmão. Existe alguém que pode mudar essa situação, e Ele é o Senhor Jesus. Queridos irmãos, a cruz, todo mundo acaba vivenciando a cruz, não é verdade? Sim ou não? Tem até quem não é cristão, quem não caminha com Deus, fala: a cruz está pesada, a cruz está assim. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, que não é difícil a gente entender a cruz, no sentido assim, do sofrimento,
da dor, da prova. A gente às vezes a pessoa nem tem fé, fala, não, estou sofrendo, estou com um problema. A cruz, a gente constata a nossa própria vida. Só que veja bem, meus irmãos, nós cristãos não somos adoradores de um Deus que parou na cruz apenas. Sim, Ele passou pela cruz, porque na cruz Ele abraçou todo o drama humano, porque na cruz Ele assumiu para si toda a miséria humana, porque na cruz Ele foi ao mais baixo grau para levantar a humanidade decaída. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui em alto e bom som, meus irmãos, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo, ressuscitado no meio de nós. Ele é o ressuscitado que passou pela cruz. Ele está vivo, Ele está aqui agora, entrando na tua vida, na tua casa, na tua história, no teu coração, para fazer de você um homem novo. Portanto, nós vamos sim considerar os problemas, porque nós temos que olhar para a cruz e enxergar Jesus crucificado. Mas nós temos que pensar o seguinte: não existe cruz sem ressurreição. Não existe. Não existe cruz sem ressurreição. Meus irmãos, os sentinelas da manhã, eles estão no mundo, são levantados por Deus para proclamar em alto e bom som para o mundo que o mal e a morte não têm a última palavra. O mal e a morte não têm a última palavra, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. E continua dizendo então o Papa João Paulo II, ele disse assim: quando a luz vai diminuindo e desaparece totalmente, você começa a não distinguir a realidade. Assim está as trevas por aí, meus irmãos. As pessoas já não sabem o que é certo e o que é errado. As pessoas já não sabem o que pode e não pode fazer, o que é ético e o que não é ético. Então a confusão vai se instalando, o caos vai se instalando. Então no coração da noite você sente medo, insegurança, e você fica aguardando com impaciência a chegada do sol. Dá uma luz. Quem muitas vezes já passou por essa situação? Gente, estou precisando de uma luz. Quem já falou isso já? Preciso de uma luz para tomar uma decisão, uma luz para resolver esse problema. Preciso de uma luz na minha casa, uma luz na minha caminhada. Não é assim que a gente fala? Então, ou seja, no coração da noite você pode sentir medo, insegurança, aguardando com impaciência a chegada da luz da aurora. Segura na cadeira para não cair para trás agora. Segura aí. João Paulo II disse assim: amados jovens, é o vosso turno. Como que eu gosto de dizer isso aqui? Amados jovens, esse é o vosso turno de serem as sentinelas da manhã que anunciam a chegada do sol, que é Cristo ressuscitado. Que é Cristo ressuscitado. É o vosso turno, é o vosso turno, é o vosso turno. É o teu momento. Bate o cartão aí agora e assume o teu turno. É o teu momento, é a tua hora. Assume o posto que é teu. Amados jovens, esse é o vosso turno. Passou um turno, uns trabalharam. Passou o outro, outros trabalharam. Agora quem está entrando nesse turno é você. Durante muito tempo eu trabalhei numa empresa que eu trabalhava das 2 da tarde até as 10 da noite. E para participar dos encontros da renovação no final de semana, eu tinha que fazer hora extra, para mim ser liberado no meu final de semana. Então, às vezes trabalhar até as 2 horas da madrugada, para ser liberado no sábado de manhã do meu trabalho. Só que tinha vezes que eu tinha que fazer umas loucuras. Nem sei se é certo isso aí, mas eu fazia essas loucuras, porque eu queria estar com Jesus. Então eu falava ao meu patrão assim: olha, eu quero trabalhar a noite inteira, quero sair só 6 horas da manhã, porque eu quero também ser dispensado mais cedo na sexta-feira. Tá tudo bem. Então começava às 2 horas da tarde, trabalhando. Chegava lá para as 2, 3 horas da madrugada, gente. Parece que o olho você parece que não está aguentando mais, não é verdade? Você já assim está aguentando. Aí você tem que ir lá no banheiro, jogar uma água no rosto, para dar uma despertada. Mas é tão interessante que quando o dia começa a amanhecer, o sol já vai chegando, parece que é algo espontâneo, mesmo que você esteja cansado, o teu corpo vai reanimando. Inclusive até biologicamente isso é comprovado, né? Que o nosso corpo vai dando toda aquela motivação, ou seja, os elementos do nosso organismo, que o sol vai despertando, e a gente vai, mesmo cansado, você vai retomando o fôlego, o ânimo. E eu lembro que muitas vezes, quantas vezes eu cheguei a fazer isso,
E muitas vezes até ir para a escola de manhã, que eu estudava de manhã ainda, na época. Queridos irmãos, esse é o nosso momento. É o nosso turno de nós sermos as sentinelas da manhã que anunciam a chegada do sol, que é Cristo ressuscitado. Como nós vamos fazer isso? Não sendo profeta da desgraça, ser homens e mulheres da esperança. Então fala para o teu irmão que está ao teu lado, você precisa ser um portador de luz, portador de esperança. Meus queridos, estão matando a esperança no coração do nosso povo. Os sentinelas da manhã têm que semear a esperança, e a esperança não engana, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, convido você a ficar em pé nesse momento, convido você a ficar em pé neste momento, convido você a ficar em pé, e nós vamos rezar, porque muitos perguntam: Fernando, como que eu faço para ser sentinela da manhã? Como que você faz? Sabe como você faz? A palavra de Deus dá para nós a resposta, e nós vamos rezar com essa palavra. O Senhor fala para nós assim, Efésios capítulo 5, versículo 8: outrora vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. E o fruto da luz é a bondade, sair de si mesmo, romper com o egoísmo, ir ao encontro que eles necessitam. O fruto da luz é a justiça, dar a cada um que é devido, justiça. O fruto da luz é a verdade, romper com a mentira, romper com a falsidade, romper com a corrupção. Verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. Não tenham cumplicidade com as obras das trevas, mas condenai-as abertamente. Porque tais coisas que homens fazem no oculto, é vergonhoso até de falar delas. Mas tudo, uma vez reprovado, vai se tornar um dia manifesto pela luz. E tudo que se manifesta desse modo, torna-se luz. Coloca a mão no teu coração. Por isso diz a Escritura: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos agora e fala para o Senhor: Senhor, irradia sobre mim a sua luz, irradia sobre mim um fulgor da sua luz. Nesse tempo pascal, nesse dia santo da vossa ressurreição, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, ao meu encontro, e começa já agora dissipando as trevas da minha vida. Começa agora dissipando as trevas do meu coração, as trevas da minha mente, as trevas dos meus relacionamentos, dos meus afetos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, como naquela manhã gloriosa de ressurreição, que o Senhor apareceu para Madalena, para os discípulos. Aparece para nós aqui hoje, Senhor. Se manifesta na minha vida e rompe, Senhor. Rompe a escuridão, rompe as trevas. Vai lá, meu irmão, vai lá, minha irmã. Rompa agora com as trevas da sua vida e assuma a luz. Peça agora o fulgor do ressuscitado. Peça agora a glória do ressuscitado na sua vida. E vai falando para o Senhor: Senhor, eu não quero compactuar com as trevas. Eu não quero ser, Senhor, um filho das trevas. Ao contrário, eu sou um filho da luz. Eu sou um filho do dia. Eu quero me comportar como um filho da luz. Vem, Senhor Jesus, ilumina a minha história, ilumina o meu coração. Retira do meu coração toda a apatia, todo o desânimo, todo o desespero, toda a falta de esperança, e enche meu coração de novo ânimo. Senhor, eu não quero te procurar entre os mortos, porque o anjo disse para aquelas mulheres na manhã da ressurreição: porque você procura entre os mortos aquele que está vivo? Muitas vezes eu procurei um Deus morto, muitas vezes eu servi um Deus morto, mas não, tu estás vivo, Senhor. Tu estás vivo aqui hoje, tu estás vivo aqui no meio de nós. Irradia sobre nós o fulgor da tua glória, irradia sobre nós a força da tua ressurreição, e faz de nós um povo de ressuscitados. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres da esperança. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres da luz. Eu vou, e quem me impedirá, se ao meu lado está o autor da minha fé?
força Ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Pegue os seus braços e diz: eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. Já não importa, E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Rei. mais uma vez eu vou, e quem me impedirá, se ao meu lado está o autor da minha fé. o autor da minha fé. Eu vou, a força Ele me dá. Eu vou, a força Ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Abra os seus olhos. Talvez esteja pensando assim: Fernando, mas só João Paulo II que você falou, já passou o Papa Bento XVI, já passou o Papa Francisco, estamos no tempo do Papa Francisco. Meus irmãos, o Papa Bento XVI, quando ele veio no Brasil abrir a conferência Aparecida, ele disse assim para os bispos: os jovens são chamados a ser sentinelas da manhã. E o Papa Francisco, Fernando, o que ele disse? Queridos, o Papa Francisco, ele não falou para os jovens parecerem sentinelas da manhã, sabia disso? Sabe por quê? O Papa Francisco foi além. Sabe o que ele disse? No ano passado e nesse ano na Páscoa, foi a primeira vez no ano passado e a segunda vez nesse ano, que na vigília pascal, o que nós celebramos na vigília pascal, gente? O que nós celebramos na vigília pascal? O quê? Não ouviu? O que nós celebramos? A ressurreição. E na vigília pascal, na mãe de todas as noites, na noite santa da ressurreição, o Papa Francisco falou para todos os cristãos do mundo inteiro. Ele disse assim: como cristãos, somos chamados a ser sentinelas da manhã, que sabem discernir os sinais do ressuscitado. E nesse ano agora, nessa Páscoa, ele disse assim: recordemos e façamos nossas palavras para sermos hoje as sentinelas da manhã. Vamos aplaudir que com muita assumem o alegria, ressuscitado. somos Amém. sentinelas.